A paz do Senhor, queridos. Uma alegria estarmos juntos para conversarmos sobre a palavra do Senhor, para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Tem sido, confesso a vocês, gratificante esses momentos que nós passamos aqui falando da palavra de Deus, tendo esse dedinho de prosa, não é? Buscando essa compreensão, essa motivação, essa curiosidade de aprendermos cada vez mais a palavra de Deus. Em decorrência da Semana Santa, a proposta foi gravar 2 vídeos. Um, falando por que Jesus morreu na cruz, que foi a Sexta-feira Santa. E outro vídeo, que é este, a proposta é falar com vocês sobre por que Jesus ressuscitou, que é a reflexão sobre o domingo de Páscoa. Então nós pensaremos nesse instante sobre isso. Por que Jesus ressuscitou? Hoje é domingo de Páscoa e é um momento de reflexão. E nós enviamos e recebemos muitas mensagens, não é? Eu mesmo enviei uma assim: Jesus ressuscitou, aleluia. E recebi muitas. Às vezes a gente manda até para os amigos, né, indiscriminadamente. A gente marca lá todos os amigos e envia a mensagem. Mas eu paro e fico pensando se realmente nós compreendemos aquilo que enviamos e que recebemos. O que é que o meu coração responde quando eu leio sobre Feliz Páscoa? O que é Feliz Páscoa para mim? Quando eu coloco uma foto do sepulcro vazio e eu escrevo: Jesus não está aqui, ele ressuscitou. O que é que isso vibra, reverbera no meu coração quando eu leio, quando eu envio isso para as pessoas? Porque a gente faz isso todo ano. Todo ano. E eu penso que essa lembrança anual, essa tradição da Semana Santa, ela é instituída para que esse acontecimento possa ser lembrado e a cada lembrança nós pensemos principalmente o que significa isso para as nossas vidas e qual o impacto que isso tem nas nossas vidas. Mas o que se percebe muitas vezes é que com o passar do tempo, o significado, a relevância e a efetividade do acontecimento, ela vai perdendo o sentido. Nós vamos deixando de pensar o sentido da morte de Cristo e o sentido da ressurreição de Cristo. Isso nós não podemos perder de vista. O que é que isso faz nas nossas vidas? Então, nós precisamos compreender a ressurreição de Cristo. Por que é que Cristo ressuscitou? Porque eu só dou importância àquilo que compreendo. Eu só valorizo aquilo que eu entendo e compreendo, que tem valor para mim. Se eu não entender o que é, eu não vou entender por que estou fazendo e qual o valor que isso tem para mim. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós não vamos esgotar o assunto, já falei isso no outro vídeo. A intenção não é essa, a intenção não é trazer o conceito, também não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é só compartilhar, para que a gente possa compreender um pouco por que Jesus ressuscitou e qual a diferença que isso faz na minha vida e na sua vida. E eu queria começar por Gênesis, porque eu não posso falar da ressurreição sem pensar em Gênesis. Porque Deus cria o homem com um ideal, Deus tinha uma ideia quando ele criou o homem. E a principal ideia é como está lá em Gênesis, que Deus caminhava com o homem. Deus cria o homem para caminhar com o homem na existência, para passear com o homem na existência. Como Deus fazia no jardim toda a tarde, ele caminhava com Adão e Eva. Caminhar com Deus significa que eu tenho um envolvimento, uma relação com Deus. E ter uma relação íntima e profunda com Deus, lá em Gênesis, quer dizer que o homem ele enxergava a sua vida, ele enxergava o seu mundo, a sua existência na perspectiva de Deus. Tudo que eu tenho e sou é de Deus e é para Ele. Eu vejo a minha vida, eu formo o meu mundo dentro da perspectiva da vontade de Deus. Só que o que acontece é que o homem peca. E o pecado do homem foi exatamente esse: fugir, se afastar dessa necessidade, como o homem encarou, de ver o mundo pelos olhos de Deus. Porque a serpente disse a Eva:
olha, vocês não vão morrer, vocês serão iguais a Deus. Então, a ideia do homem foi pensar a vida sem Deus. Agora não preciso mais passear com Deus na existência. Eu posso passear sozinho e pensar o meu mundo e pensar a minha forma de viver. Isso foi a percepção de Adão e Eva quando eles pecam. Só que nós precisamos entender que isso é de vital importância para as nossas vidas. O homem se afasta de Deus e começa a pensar a sua vida sob o seu próprio prisma. Só que vocês percebem lá em Gênesis 2,17 que Deus, quando fala do pecado, ele diz: olha, não comam dessa árvore do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. O texto diz: certamente morrerás, que são duas palavras que são da mesma raiz no hebraico. Certamente, quer dizer, morrerás e morrerás. Então nós podemos dizer que o texto diz assim: morrendo, morrerás. Não comam, porque morrendo, morrerás. E como nós percebemos, depois que o homem peca, o homem não morre fisicamente. Aí muitos falam assim: o homem morreu espiritualmente. Mas o certo é que o pecado faz com que o homem pense a sua própria existência, ou tenha essa ilusão de pensamento de existência. E agora o homem começa a entender e compreender que ele vai morrer, que ele é um ser limitado e finito e que a morte é esse determinante para mostrar para o ser humano que ele é apenas, unicamente e somente humano. Então, quando o homem peca, a morte do homem é saber que vai morrer. Qual é a dor do coração humano? Saber que vai morrer. Então, isso é o que vem sobre o homem quando ele pensa agora a vida a partir dele. Porque o que é que nós desejamos? O que é que o ser humano mais deseja? Realização e felicidade. Nós vivemos para ser feliz. Tudo que nós queremos é ser feliz, é ser bem-sucedido em tudo que nós fazemos. Nós colocamos felicidade e realização no mesmo patamar. Nós medimos a nossa vida pelas nossas realizações e felicidade. Você é bem-sucedido? Ser bem-sucedido é ser feliz e realizado. É assim que o homem dimensiona a sua vida. Só que o que acontece é que, ao mesmo tempo que eu penso a minha realização e a minha felicidade, vem a dor de saber que isso pode acabar amanhã. Ou pior, a minha vida pode passar sem que eu concretize a minha felicidade e a minha realização. Porque a morte é o limite da minha humanidade e ela é um fantasma que está sobre mim porque eu não sei quando ela vem. Como diz as pessoas, tem uma senha e eu não sei quando vai ser chamada a minha. Imagine agora com esse vírus aí. Não é? Então, essa é a dor do ser humano. E como a gente pode pensar, o medo da morte causa no ser humano a dor da vida. Porque se eu tenho medo de morrer, a minha vida vai ser um suplício, vai ser uma dor, porque tudo o que eu fizer, passei no vestibular, era o que eu mais queria, mas eu posso morrer amanhã. Ah, eu comprei a casa dos meus sonhos, eu me realizei em comprar a casa, mas eu posso morrer amanhã. Olha, eu estou me realizando, mas eu posso morrer amanhã. Então o medo da morte traz consigo a dor da vida. Eu não consigo existir plenamente com esse fantasma que me assola e me dá medo. Isso que acontece com o homem quando ele peca e quando ele deixa de pensar o mundo pelos olhos do Pai. Aí, diante de todas as possibilidades, como as realizações que geram prazer, não é? Porque a gente busca isso e a realização e o prazer é a materialização da felicidade, está também a possibilidade da morte. Então a morte, para o ser humano, ela é a antítese da realização e da felicidade. Então, queridos,
Quando eu percebo a vida desse jeito, a minha alma, a alma do ser humano, ele passa a buscar de forma obsessiva e intensa as coisas da vida. Se eu não sei quando vou morrer, eu tenho que me realizar agora. Eu tenho que viver agora. Eu tenho que fazer tudo o mais rápido possível, porque eu não sei quando eu vou morrer. E tem os ditados que a gente gosta de falar: viva hoje como se fosse morrer amanhã. Então eu tenho que gastar os meus cartuchos agora. Por isso que nós somos seres imediatistas. A gente quer tudo de forma imediata. E o que é que isso tem trazido para as nossas vidas? Nós perdemos a noção dos limites. Os limites verticais e os limites horizontais. Eu perco a noção do meu limite diante da divindade e eu perco a noção do meu limite diante dos meus irmãos. Porque eu deixo de pensar isso, porque ou eu realizo a minha vida ou eu busco realizar a vida dos outros. É assim que o ser humano pensa. Então, eu passo a viver uma vida indiferente. Porque agora, o meu irmão, ao invés de ser o meu irmão, co-participante da minha existência, ele se torna um obstáculo. Porque se eu parar para dar atenção ao meu irmão, eu deixo de fazer aquilo que me realiza e me dá felicidade. Eu não sei quando eu vou morrer. Então o meu irmão deixa de ser co-participante para ser o meu concorrente. O símbolo do obstáculo da minha realização. E com Deus? Como é que eu perco o limite vertical? Deus deixa de ser o meu pai, o meu amigo, o Senhor da minha vida, para ser aquele que vai ser um Deus funcional, um Deus utilitário, que eu recorro para enxergar mais rápido a minha realização e a minha felicidade. Eu uso os artifícios e as ferramentas da religião e da fé para acessar esse Deus, para que ele encurte o caminho para a minha realização e a minha felicidade e alongue o caminho da minha vida para que eu possa gozar essa realização e essa felicidade. Então Deus agora é um Deus funcional. É apenas uma relação de interesse. Já observaram como é a fé? Pregada a fé hoje? A fé move a mão de Deus em nosso favor. Ó, se eu oro com fé, Deus me dá. Não tem mais vontade de Deus. E aí a gente repete na contradição que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a minha fé, ela me faz orar e mexer a mão de Deus sem perguntar a Ele qual é a vontade dEle. Então, essa obsessão e essa intensidade de vida gerada pelo fantasma da morte, que assola o homem no pecado, faz com que nós possamos perder o limite da existência. E isso traz dores, gera medo, ansiedade. Eu anotei alguns aqui. Insegurança, incerteza, em muitos casos gera depressão, angústia, amargura, ressentimento, ira e raiva. Tem muitas outras enfermidades, dores, doenças, que são causadas justamente por conta desse fantasma. E o ser humano precisa ser curado disso. Isso é taxativo. Nós precisamos de cura. Nós precisamos ser curados do pecado que nos assola. Outro ponto para a gente pensar a ressurreição de Cristo é que Cristo vem. Ele vem ao mundo, já falamos no outro vídeo, como revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus para nós. É Deus se mostrando para nós. É Deus dizendo quem Ele é. E trazendo para nós uma proposta de vida plena. João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então Jesus vem como revelação de Deus, mostrando o que é uma vida plena.
E para Jesus, nos seus ensinos, no seu ministério, nos 3 anos que ele passou, qual era a manifestação da plenitude da existência? O amor como expressão. Jesus veio nos mostrar que Deus é amor. Deus é amor. Os evangelhos falam disso, Paulo fala disso. Deus é amor. Só que amor em expressão, não é amor em sentimento, não é amor em acomodação ou em palavras somente. É amor em expressão. E que expressão foi essa que Jesus nos ensinou? A buscar a Deus de todo o coração e a buscar o meu irmão com toda a dedicação e diligência, trazendo ele da desumanização à humanização. Eu preciso em Jesus, em Deus, como manifestação da graça e do amor de Deus, ter um relacionamento com meu irmão e fazer desse relacionamento um relacionamento humano. Tirar ele da condição que desumaniza ele e trazer ele para a condição que o humaniza. Foi isso que Jesus fez, comigo e com você. A Bíblia deixa isso muito claro. Essa é a manifestação da graça. Aí, a vida plena é viver para Deus e para o próximo. Quando é que eu chego nesse nível de viver a plenitude daquilo que Deus deseja? Quando eu, o ser humano, sou transformado na imagem de Jesus, o Cristo de Deus. A plenitude da minha existência só acontece quando eu sou transformado. E eu me transformo na imagem de Cristo. Nós precisamos começar a pensar isso com intensidade. Vida plena. Outro ponto da ressurreição que nós podemos pensar nesse domingo de Páscoa é que Deus esteve aqui. Esta é uma constatação transformadora. Deus esteve aqui. Deus se revelou aqui. Porque Deus fez uma promessa lá em Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então a promessa foi feita que Deus estaria entre nós. Deus estaria entre nós. E João vai falar de forma interessante sobre Jesus. Ele vai dizer assim, João 1, de 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1,14 vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,18 vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, queridos, Jesus é Deus entre nós. Jesus veio como revelação e manifestação de Deus para dizer para nós como é agradar o coração de Deus e viver com os nossos irmãos. E aí vem a Páscoa, a ressurreição. O que é que a ressurreição significa nessas 3 dimensões da existência humana? Das nossas vidas, do nosso aprendizado, da nossa caminhada com Deus. Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido era a morte. E Paulo está falando de arrependimento, de pecado, de graça. O homem peca, se afasta de Deus e começa a viver da sua própria forma, do seu próprio jeito, estabelecendo seus conceitos na sua existência. A ressurreição de Cristo vem dizer para mim e para você que nós podemos abrir mão do nosso pecado e descansarmos em Deus para transformar as nossas vidas. Eu não preciso mais viver com o fantasma da morte assolando a minha vida, trazendo dor à minha existência.
Porque Jesus, ele tem o poder de trazer paz ao meu coração e trazer paz ao seu coração. Eu posso viver em paz, porque eu tenho um Deus que está comigo. Ele perdoa os meus pecados, ele sara a minha ferida e principalmente ele me convida ao retorno a uma vida de passeio com Deus na existência. A ressurreição de Cristo celebra essa possibilidade de retorno a você e eu, que nós possamos passear com Deus na existência. No segundo ponto, nós podemos viver para Deus e viver para o nosso irmão, porque Deus é aquele que ressuscita. Eu posso me entregar a Deus e ser o que Ele quer, porque o que Jesus fez na cruz foi a concretização plena da vontade de Deus na vida dele. E Deus está dizendo para mim e para você, como disse para Jesus: filho, eu estou contigo. Você pode fazer a minha vontade, viver da forma que eu desejo, que é o melhor para você, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu tenho poder para isso. Quando Deus fala para nós, Ele exalta o seu poder. Eu sou todo-poderoso. Eu sou aquele que te dá vida. Lembra da palavra que Deus deu para Marta? Quando Jesus estava indo curar, para mim é um texto, é um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, esses dois versículos. Toda vez que eu leio esses versículos, eu me arrepio e o meu coração se quebranta diante de Deus. Ele vai dizer assim, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O texto diz: eu sou a ressurreição e a vida. Você pode ser aquilo que Deus deseja que você seja, porque Ele é a ressurreição e a vida. É o nível mais alto, mais impossível da existência humana, é a morte. Nós temos medo da morte porque a morte para nós é o fim, a morte é o limite da nossa finitude. Não existe outra coisa que ataque o homem de forma mais dura, mais incontestável, mais incondicional do que a morte. Mas Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição. Eu sou mais do que a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós não precisamos ter medo da morte, de viver com o nosso irmão, de viver com o nosso próximo, de nos entregarmos na mão de Deus. Porque nós temos um Deus que é mais do que a morte. Eu posso confiar nele. Eu posso entregar a minha vida a ele e viver despreocupado, doar a minha vida ao outro. Porque o Senhor me garante isso. Vida e ressurreição. Outro ponto importante, porque Jesus ressuscitou. Para mostrar para mim e para você que Deus esteve entre nós. Jesus era o Emanuel. Se ele morre e não ressuscita, não seria garantido a nós a confiança que Deus viveu entre nós. Deus ressuscitou Jesus para mostrar para mim e para você que Ele esteve aqui, que Ele é real, que Deus não é distante, que Deus não é uma concepção mental, que Deus não é um argumento que eu uso para não viver solto. Deus é pessoa, Deus é Pai, Deus está presente. Por isso Ele ressuscitou Jesus. E Jesus anda depois com seus discípulos, naqueles dias, mostrando para eles: olha, viu a promessa cumprida? Deus em mim, eu e o Pai, nós somos um. Percebeu que eu sou Deus entre vocês? E os discípulos, eles deram a vida. Eles deram a vida pelo reino, porque eles compreenderam que Deus esteve no meio deles. Queridos, hoje é o dia de nós pensarmos isso.
Deus me dá vida. Ele me tira e me livra do pecado. Deus me dá a condição de viver plenamente com Ele e com os meus irmãos, porque Ele ressuscitou. E principalmente, eu conheço a Deus, porque Ele esteve aqui. E a sua ressurreição foi para mostrar para mim e para você que Deus esteve aqui. Ele é real. Ele não é uma arrumação da minha mente. E Ele me ama. E Ele veio para nos levar para o céu, para perto dEle, para a plenitude da vida, para a vida eterna. Então que nós possamos meditar esse dia e entender que a ressurreição de Cristo estabelece a vida ao ser humano. Você pode viver, você pode descansar. Você e eu, nós não precisamos ter medo da morte, porque a vida está em nós. O último inimigo a ser vencido é a morte. Não existe mais limites para nós. O limite para nós é Deus. E isso representado no seu Filho, no dia de hoje, na ressurreição. Então, quando você olhar para o túmulo vazio e você escrever ou você ler, Jesus não está aqui, lembre-se agora, Jesus saiu dali para garantir para mim e para você que nós somos filhos amados de Deus. Que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas. Medite nisso, ore, pare e compreenda e deixe que Deus te ame e seja o Pai que Ele quer ser para você. Nesse momento difícil de incerteza, Deus é a certeza. Nesse momento de medo, Deus é a força. Não tire isso da sua cabeça. Descanse como uma criança. Quem não se fizer como uma criança não entrará no reino de Deus. Nunca conhecerá a Deus. Então, queridos, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E você possa ser edificado por esta palavra. No nome de Jesus.